E aí, galera, beleza? Como é que você tá? Saudade de vocês demais! Nós estamos agora finalizando a nossa série sobre relacionamentos, nesse que é o seu programa, que é o meu programa, que é o nosso programa, Convite às 19, trazendo à luz o programa da MPC. E hoje nós temos um tema, segura na cadeira que eu vou falar. Para a gente finalizar essa série, nós vamos fazer esse programa com a temática Pergunta pro Ricardão, moleque! Quero ver se você vai aguentar aí esse pergunta e respostas aí, hein? Quero ver se você tá preparado. Segura aí. Mas antes de nós começarmos, ô editora, por favor, né? Vem com a vinheta. É isso aí, galera. Que legal, nossa vinheta. Eu gosto da nossa vinheta. Vocês não gostam, não? Sim! Bom, gente, vai estar com a gente nesse tema que é super, mega, ultra, power, legal. Pergunta pro Ricardão. Sara Almeida, essa gatona que tá se preparando aí pra ser uma médica. Vai estar com a gente também ela, que vocês sempre gostam muito, dos olhos verdes, Larissa Lohane. E vai estar com a gente também o Ricardo Costa, galera. E para nós começarmos aí nesse tema super, mega, ultra, power, sensacional, com esses participantes aí, ó, top de linha, eu quero começar perguntando pro Ricardo. Ricardo, fala como foi a sua história, o seu relacionamento com a sua esposa. Conta um pouco pra gente sobre isso. Olá aí, galera. Muito bom poder estar aqui com cada um de vocês. Então, o lance com a minha esposa foi... Nós éramos amigos de juventude, né? Quer dizer, eu a conhecia, não era bem amigo dela, não. Nós frequentávamos a mesma comunidade cristã, né? Uma comunidade presbiteriana lá na cidade de Ribeirão Preto. Eu estava meio afastado, na verdade, sabe, da igreja. E aí eu treinava karatê na época de forma profissional, né? Treinava, tinha 18 anos, eu era atleta de competição do meu dojo, então eu treinava muito, muito mesmo. E por conta disso aí eu comecei a parar de sair, né? Porque eu saía bastante com a galera, com os amigos, tal, bebia final de semana. Aí meu sensei mandou parar de fazer tudo isso aí, que eu tinha que só treinar. Então eu treinava, o treino era a minha vida, né? Minha profissão. Então eu treinava de domingo a domingo. Segunda a sexta eu treinava 8 horas por dia, sábado eu treinava 4 horas, domingo eu treinava 2 horas. Então, como eu fiquei sem fazer nada, não tinha tempo, não podia sair mais, tal, eu comecei a ir na igreja de novo, né? Não é que você deve ir na igreja só se você não fizer nada, tá bom? Mas foi meu caso, né? Aí eu comecei a ir de novo, e logo que eu comecei a ir, eu vi, né? Minha esposa chama Suzy, ela poderia estar aqui hoje, gostaria de estar, mas ela já tinha um compromisso, então não deu para estar com a gente aqui. Mas aí, quando eu voltei para a comunidade, lá para a igreja, eu a vi, né? E logo que eu a vi, assim, eu achei ela gataça, né? Eu falei, nossa, quem que é essa menina, né? Bonita demais, né? E perguntei para um cara, um amigo meu lá da comunidade, e ele falou para mim assim, falou o nome dela, falou, essa aí é filha do fulano de tal, que era um presbítero, né, da igreja. Ela falou, não é muita areia pro seu caminhãozinho. Então, mas o meu caminhãozinho pegou areia, né? Aí a gente começou a ficar amigo. Eu me lembro que o primeiro contato que a gente teve foi num culto, num encontro de Natal na nossa comunidade lá. Eu sempre a olhava de longe, admirava de longe assim, né? Porque o meu amigo falou que não era muita areia no meu caminhãozinho, então eu nem me aventurei. Mas um dia lá, um culto de Natal, depois do culto, a gente estava tudo na frente lá da igreja batendo papo, de repente ela chegou em mim e falou, pô, sabia que você parece muito com um cara que eu conheço em São Paulo? Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, é. Aí pronto, aí nós começamos a ficar amigos. É isso aí, tá vendo aí? O cara não é pouca coisa, não. Além de ser diretor de uma escola de treinamento para líderes, o cara ainda é mestre do terceiro Dan, fi. Ó, quase um senhor Miyagi, sacou? Não é pouca coisa, não. Galera, e a gente fez aqui um punhado de perguntas e a gente trouxe essas gatíssimas aí para saber se elas têm alguma coisa para perguntar pro Ricardão. Gostaria de saber, Ricardo, qual é a importância que a gente deve dar
no estar solteiro, ou solteira, que é no meu caso? Bom, eu acho que cada fase da vida da gente, ela é uma fase que nós devemos aproveitar ao máximo, né? Às vezes a gente está numa fase da vida sem relacionamento, né? Ou seja, solteiro, não está se relacionando com ninguém, e a gente fica tão angustiado e tão focado nessa ideia de que a gente precisa se relacionar, a gente gostaria de estar se relacionando com alguém, que a gente acaba perdendo a oportunidade de desfrutar daquilo que, como solteiros, né, como pessoas que não estão comprometidas com alguém, a gente poderia desfrutar, né, que é aprofundar relacionamentos, aprofundar amizades, né, com as pessoas. Nós vivemos numa sociedade onde a gente quebrou um pouco, né, esse parâmetro do relacionamento no sentido de desfrutar da amizade, né, com a outra pessoa, sempre para o lance de você ter algum tipo de envolvimento físico, né? E às vezes quando a gente fica muito focado nesse negócio de que eu tô sozinho, eu não tô com ninguém, a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas, de se relacionar com pessoas, né? De aumentar o nosso leque, né, de amizades, né, de relacionamentos, né? Então eu acho que as fases da vida da gente, né, as oportunidades que a gente tem na vida da gente, sejam elas quais forem, no caso aí é ser solteiro, né, deveriam ser desfrutadas da melhor maneira possível em relação àquilo que ela pode trazer de bom para a gente, né? Tem muita coisa que na nossa vida de casado, por exemplo, né, a gente desfruta, que é maravilhoso, que é bom, né? Quando você está noivo, quando você está namorando, mas também tem muitas coisas que, quando a gente está nessa fase, a gente acaba ficando limitado em relação a quando a gente é solteiro, né? Quando é solteiro, a gente tem muito mais chance de conhecer mais pessoas, aumentar o leque de relacionamentos da gente, então desfrutar, né, de coisas que nós podemos buscar e decidir, por exemplo, sozinhos, né, sem necessariamente ter compromisso, né, com outra pessoa que está com a gente, né? São coisas boas da gente estar sozinho, né? Então, eu acho que hoje as pessoas, algumas pessoas, não todas, né? Algumas pessoas, quando elas estão nessa fase de estarem solteiras e não terem ninguém, ao invés delas aproveitarem isso, né? Olhar para o lado positivo disso, elas ficam tão angustiadas tentando, não, eu preciso ter alguém, que elas perdem, né, essa preciosidade, né? De desfrutar dos privilégios, né, que a gente tem quando a gente está sozinho. Show demais, show demais. Coloca aí, ó, hashtag fica a dica pro Ricardo. Aproveite, faça amizade, seja mais amigo, seja mais colega, faça amizade, curta, vai estudar, faz altas paradas, porque você está solteiro, aproveita, namore com a sua solteirice. Hashtag fica a dica, namore com a sua solteirice. Então, galera, será que temos mais perguntas? Vamos chamar outra gatona aí, né? A Sara Almeida, para voz, para ver se ela tem alguma pergunta para fazer pro Ricardo. Oi. Então, eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que essa pergunta é top. Ricardo, eu quero saber quando é o tempo certo para entrar num relacionamento. Legal, essa é uma pergunta muito boa mesmo. De novo, a gente vive muitas e muitas vezes uma pressão, né, da nossa sociedade. Essa pressão pode ser maior ou menor, depende do contexto, né, que a gente vive, né, da gente estar num relacionamento, né, ou da gente entrar num relacionamento. Mas eu acredito que o tempo correto, o tempo adequado da gente entrar num relacionamento diz respeito a gente observar a jornada que cada um de nós tem. Eu acredito que Deus criou todos os seres humanos, ok? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, mas o fato de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus não significa que todos nós sejamos iguais. Nós temos características que são peculiares a cada um de nós, experiências de vida, né, que são peculiares a cada um de nós. Então, às vezes, a gente tem algumas conveniências que, na verdade, são mais sociais, né, do que reais, ok? Por exemplo, às vezes, dentro da sociedade tem aquela ideia, né, que se a menina está lá com seus 30 anos de idade, ela não está namorando e tudo mais, né, onde já se viu, já passou da hora, já passou do tempo, né, ou então o cara, né, dependendo da idade lá também, o cara está ficando para trás, né. E eu entendo que não é esse critério de idade, entendeu? Que deve definir para a gente o momento da gente iniciar um relacionamento. Eu acho que a gente tem que olhar para a vida da gente, dentro dos projetos que a gente tem, dentro dos sonhos que a gente tem, né? Quanto a gente está disposto
a abrir mão, ok, de projetos, por exemplo, pessoais nossos, né, para assumirmos projetos e assumirmos compromissos em parceria com uma outra pessoa, né? Porque, para mim, pelo menos, quando a gente entra num relacionamento com uma outra pessoa, entra num relacionamento com alguém, é porque a gente quer construir alguma coisa com aquela pessoa. Eu não vejo muito sentido da gente se relacionar com alguém se a gente não quer levar esse negócio para frente, né? Só para um momento. Isso pode parecer, assim, para muitos meio retrógrado, né? Mas eu não sou favorável a esse lance do ficar, né? De um relacionamento trivial, de um relacionamento tênue. Eu acho que quando a gente entra num relacionamento, a gente entra num relacionamento para valer. Então eu preciso avaliar quanto eu estou disposto, no momento da minha vida, entendeu? A realmente abrir mão dos meus projetos particulares, né? Para entrar num relacionamento, porque isso vai me trazer compromissos e novos projetos, né? Novos envolvimentos, entende? Então eu não acho que tem uma regra fixa que a gente diz assim, o ideal é quando a pessoa já tem a casa dela, já tem o carro dela, está trabalhando, terminou a faculdade, né? Eu não vejo assim. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que entraram num relacionamento e antes de terem terminado uma faculdade e se deram muito bem, fizeram faculdade junto, terminaram junto. Conheço pessoas que entenderam que o melhor primeiro era terminar a faculdade, começar a trabalhar e então, né, entrar num relacionamento. Então, não acho que tem muito a ver com essa questão do tempo, não. Acho que tem mais a ver com a questão de disposição do nosso coração, postura da nossa vida, né? Quanto eu estou disposto a abrir mão de coisas, né, que eu faço hoje, que são minhas, né, bem particulares minhas, que eu vou, numa relação com outra pessoa, ter que abrir mão disso, ou pelo menos, por exemplo, diminuir meu tempo com relação a isso, né? Num relacionamento, a gente tem outros níveis de investimento, né? Investimento do nosso tempo, investimento do nosso dinheiro, né? Eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, ele sempre fala assim, eu não estou a fim de namorar agora, não. Porque tem muita tensão para namorada, tem que gastar dinheiro saindo, né? E ele está mais a fim de investir nas coisas dele. Ele trabalha com essa parte de internet, né, de design, essas coisas, então ele está a fim de colocar o tempo dele, o dinheiro dele nisso, entendeu? Beleza, ele está falando, não é o momento para mim isso, não é? Eu já tenho um outro que é mais novo do que ele e já está namorando, está noivo e já está querendo casar. Né? Então, quem que está certo, né? Eu acho que ambos estão certos, entendeu? Eles, desde que você avalie, né? Eu vou entrar nesse relacionamento, esse relacionamento, todo relacionamento exige isso, ok? É importante a gente falar isso, né? Eu vou entrar nesse relacionamento que ele vai exigir de mim partilhar da minha vida, né? Eu vou ter que abrir espaço na minha vida para ter prioridades, para ter desejos da vida do outro na minha vida, e o outro também vai ter que fazer isso, né? Isso é uma via de mão dupla, né? Não é só um lado, não, é de mão dupla. Então, eu avaliaria assim, para qualquer pessoa, seja para mulher, seja para o homem, né? A pergunta não é quando é o tempo ideal, é quão disposto eu estou a dedicar da minha vida, do meu tempo, minhas prioridades, etc., né? Para o outro, e acolher a do outro comigo. Acho que seria mais ou menos por aí. Nossa, muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Deu uma concentrada aqui sinistra na sua resposta, achei muito boa. Foquei mesmo aqui. O que eu tiro, assim, é que realmente acho que é integralidade na missão chamada relacionamento, né? É ser integral naquilo, entrar de verdade. Então não dá para ser meio termo em um relacionamento, né? Ricardo, mas aí, eu quero aprofundar esse negócio aí, eu quero esquentar, eu quero falar sobre sexo. What? É o seguinte, cara, eu tenho uma dúvida aí, eu queria saber de você. Hoje em dia, o sexo ele tá banalizado, ao meu ver, beleza? Estamos falando mais abertamente sobre sexo, mas a prática mesmo, para mim, tá banalizada. Então, eu queria saber de você, o sexo, dentro da estrutura chamada casamento, ele tem mais a ver com o fazer ou com o ser? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, eu acho que para eu responder ela, eu preciso responder um pouquinho, eu preciso construir um pouquinho a minha reflexão, minha análise de como eu entendo a perspectiva do casamento e até mesmo a perspectiva do sexo, tá certo? Bom, eu sou um seguidor de Jesus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele
e ele nos governa, ele nos deu... Quando eu digo ele nos governa, eu não estou dizendo que ele nos manipula ou que ele faça com que a gente tenha que fazer as coisas do jeito dele. Ele nos governa no sentido dele estabelecer os princípios, as regras, né, que a gente deveria seguir como pessoas, seres que foram criados por ele, né? Se ele nos criou, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, o contexto do relacionamento, o contexto do casamento, para mim, ele acontece dentro desse contexto da criação de Deus. Dentro do contexto da criação de Deus, ele diz que o casamento tem a ver com essa disposição que eu passei na pergunta anterior, né? Da gente abrir mão da nossa caminhada individual, nós nos unirmos a uma outra pessoa para a gente ter uma caminhada junto, né? E essa união, essa relação, ela é coroada pela perspectiva do relacionamento sexual. Por quê? Porque o sexo é a expressão mais íntima que existe entre duas pessoas. Então, eu concordo com você, Marcílio, quando você fala que a nossa sociedade banalizou o sexo. Porque o sexo ele se transformou dentro da nossa sociedade, né, dentro da nossa cultura, apenas numa prática, né, física. A maneira, né, da sociedade, da ciência, né, sempre apresentar para a gente a vida e as explicações da nossa vida, sempre de uma forma científica, né? Então, veja, o beijo, por exemplo. Você beijar é bom demais, né? Você beija lá a pessoa que você gosta e tal, né? E aquilo faz um bem danado, né? Mexe com você e tudo mais. Aí a ciência vai explicar para você que o beijo tem a ver com você trocar nos neurônios, né? E tal, seu neurônio é ativado, não sei o que tem, serotonina e etc. Tal. Quer dizer, a gente acabou transformando esse momento, que é um momento, na verdade, não meramente físico, ele é um momento de partilha íntima do nosso ser, em apenas uma experiência física. Então, com isso, o que acontece? Dentro da nossa sociedade, o sexo ele começou a ser praticado fora desse contexto da relação, desse contexto da intimidade. Né? Então, eu vou responder aí a sua questão de dois lados, acho que são dois lados de uma mesma moeda. Né? Em primeiro lugar, eu entendo que o sexo ele deveria sempre ser fruto da nossa intimidade, da nossa relação, da nossa caminhada de cumplicidade com a outra pessoa. Então, quanto mais eu caminho com outra pessoa, com o meu cônjuge, né, quanto mais íntimo eu me torno dele ou dela, né, mais vínculos, né, mais intimidade a gente vai tendo um com o outro, e isso sempre se expressa em algum momento na perspectiva do ato sexual em si. Ok? Aí o outro lado então, respondendo essa parte, eu acho que fora dessa relação de compromisso, de vínculo, de intimidade, a gente nunca, na verdade, deveria ter um envolvimento de ato sexual. Ok? Isso sempre deveria acontecer dentro desse contexto de relacionamento, de intimidade e etc. Aí dentro desse contexto de relacionamento, de intimidade, eu diria que a relação sexual, ela tem a ver com o ápice do fazer algo que é o ápice daquilo que nós somos. Então, eu não conseguiria muito separar essas duas coisas, né? A relação sexual ela tem a ver com o ser ou tem a ver com o fazer? Na verdade, não tem como a gente separar isso. O fazer acontece, né, na nossa relação, mas deveria acontecer sempre, eu diria, dentro do ser, dessa relação de aliança, de cumplicidade, né, de parceria, ok? Eu não sei se alguém vai me fazer uma pergunta dessa, né, então eu já vou responder aqui agora, se caso ninguém faça, né? Por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, né, que passou o tempo, né, na relação, no casamento, né, e o interesse, né, pelo sexo e tudo mais foi diminuindo. Né? Essa não é a minha experiência, ok? A minha experiência é o contrário. Eu estou casado há 33 anos e eu diria que a minha relação sexual hoje com a minha esposa é muitas vezes melhor do que era quando eu tinha 5 anos de casado, 6 anos de casado. Por quê? Porque eu sou mais íntimo, eu tenho mais intimidade dela, ela comigo, eu a conheço mais, ela me conhece mais. Entendeu? Então, caminhando junto esse tempo todo, eu sei muito melhor agora como, na relação sexual, agradá-la, certo? Como realmente fazê-la ter prazer. Eu sei muito mais isso hoje do que eu sabia no começo do meu casamento.
Então, essa maneira das pessoas olharem o sexo hoje, achando que o sexo é sempre um negócio que você encontrou com a pessoa e você transa ali e pronto, essas pessoas não sabem que, na verdade, elas não estão tendo o prazer que elas poderiam ter se elas tivessem um relacionamento a longo prazo, de compromisso, de aliança, de intimidade com a outra pessoa. Acho que é isso aí. Show demais, show demais. Com a experiência vem a qualidade, né, Ricardo? A minha também. Nós temos 10 anos de casado, sou 10 anos casado aí com a Aline. Cara, e só vem melhorando, né? Eu quero fazer uma outra pergunta para você, Ricardo. O que você poderia aconselhar para aquela galera que já errou muito nos seus relacionamentos anteriores e agora quer acertar em um único relacionamento? Então, qual a dica, qual a sugestão que você tem para essas pessoas? Bom, a primeira sugestão que eu tenho é a seguinte: seu passado não define quem você é. Okay? A sua história não é definida pelos seus erros, a sua história não é definida por aquilo que não deu certo. Se você não conseguir resolver isso, vai ser muito difícil você conseguir entrar num novo relacionamento para valer, porque você sempre vai ficar preso em alguma coisa do passado que não deu certo, e o menor sinal nesse novo relacionamento de algo que seja parecido com o que aconteceu no passado, você já vai achar também que não vai dar certo. Então você não vai ter coragem realmente de entrar de cabeça, de levar o negócio para frente para valer. Aí eu preciso dizer para todos que estão me ouvindo aqui o seguinte: como você faz para que o seu passado não defina você? Você precisa realmente ter uma experiência com o único que pode redefinir a sua vida. E essa experiência é com um homem chamado Jesus Cristo. Ele é Deus, ele se fez um ser humano como eu e você, ele viveu a nossa vida, ele nunca errou, ele morreu numa cruz por causa dos nossos erros, ele ressuscitou e ele está vivo. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu garanto para você que isso é real. E que se nesse momento você chegar para ele e falar assim, ó, pô, é mesmo do jeito que esse cara tá falando aqui, né, nesse programa? E se é, então toma conta da minha vida. Ele vai tomar conta da sua vida, ele vai mostrar para você que é real. E aí, com a vida dele em você, você vai se sentir plenamente perdoado. Você vai deixar o seu passado no passado. Veja, deixar o passado no passado não significa que a gente não se lembre do passado, né? Não existe isso. Todo mundo aqui se lembra do passado. Eu me lembro das coisas erradas que eu fiz, mas essas coisas não me definem mais, essas coisas não me acusam mais, essas coisas não me prendem mais, ok? Então, quando a gente consegue se livrar e se libertar do passado, aí a gente realmente consegue entrar num novo relacionamento para valer. Aí vem a segunda dica. A segunda dica é o seguinte: se você quer entrar num relacionamento para valer, você não pode ficar fazendo roleta russa, né? Você não pode ficar lá girando, né, o tambor e tentando ver aonde, se vai dar certo isso, vai dar certo aquilo. Não, você realmente precisa ter consciência, fazer uma escolha comprometida, ok? Fazer uma escolha comprometida. E aí entra a resposta de uma das primeiras perguntas, né? Como aproveitar, né, esse momento que eu sou solteiro, né? A gente aproveita sim, conhecendo as pessoas, sendo amigo, se relacionando, né? E aí disso a gente pode sair para um relacionamento. Tem gente que diz assim, ó, quando é muito amigo não dá certo o relacionamento. É mentira isso daí. A minha esposa foi minha melhor amiga. Nós nos tornamos os melhores amigos antes da gente começar a namorar. Ela tinha meio essa ideia assim, sabe? Quando a gente ficou tão amigo que eu cheguei para ela um dia e falei assim para ela, ó, o negócio é o seguinte, não dá mais para a gente ser amigo, não. Ela falou, mas por quê? Que é isso? Eu falei, não, eu gosto muito de você, quando eu estou perto de você eu quero te abraçar, quero te beijar, não quero mais ficar só com esse negócio. Aí ela falou, não, mas isso não vai dar certo, nós somos muito amigos, não sei o que tem, né, tal. Ela era adepta a essa ideia aí, boba, né? E eu falei, não, é o contrário. Nossa intimidade, né, os nossos valores, nossas ideias, as coisas que a gente curte junto, faz com que a gente possa realmente entrar num relacionamento que vai fazer a gente seguir junto para sempre, né? Pelo menos na minha cabeça, até que a morte nos separe. Então, assim, antes de você entrar num relacionamento, aproveita bastante para você conhecer a pessoa, né? Fazer amigos e tal. E quando você definir, fala, não, eu quero entrar nesse novo relacionamento com essa pessoa aqui.
Aí você tem que entrar de cabeça, entrar para valer, ok? E aí a minha terceira dica, saiba que depois que você fizer isso, muitas outras pessoas interessantes vão aparecer. Entende? E aí, o que vai te manter? O que vai te manter é a sua decisão, o seu compromisso, ok? De falar, essa é a pessoa com quem eu quero caminhar a minha vida. Então, veja, eu estou 33 anos casado, como eu falei, né? Eu não posso, ainda mais trabalhando com a Mocidade para Cristo, seria uma mentira da minha parte dizer que depois que eu me casei, depois que a gente começou o nosso relacionamento e eu me casei, né? Nós nos casamos, que não tenha surgido muitas outras mulheres interessantes, muitas outras mulheres bonitas no caminho. Surgiram. Mas o que me mantinha? Eu a escolhi. Essa foi a minha decisão. Eu a escolhi. Então, não é pessoas diferentes que vão vir, pessoas que você vai conhecer muitas pessoas. Depois que você começa um relacionamento sério, você vai conhecer muitas outras pessoas interessantes também. Você vai conhecer muitas outras pessoas inteligentes, bonitas, entendeu? Então, se você for ficar trocando, né, toda vez que você conhece alguém mais interessante, mais bonito, você nunca vai ter um relacionamento sério com ninguém. Então, a gente precisa entender que, eu vou usar 2 termos aqui, nós precisamos entender que o que define o nosso relacionamento para que ele seja persistente, para que ele seja durável, é o nosso compromisso com uma aliança que a gente tem com a pessoa, ok? A aliança sustenta o amor. Não é o amor que sustenta a aliança. A aliança sustenta o amor. Entende? A nossa sociedade acha que, e eu estou falando amor no sentido que a sociedade usa, ok? A nossa sociedade acha que a gente precisa sempre estar com as borboletinhas, né, voando na barriga, né? Quando acabou o amor, então acabou o relacionamento. Não, é mentira, porque o que mantém o relacionamento, que sustém o amor no relacionamento é a aliança. Então, se você tem essa consciência de que eu vou entrar nesse relacionamento, essa é a pessoa que eu escolhi, é com ela que eu quero caminhar, é com ele que eu quero me casar, essa decisão é que vai te sustentar naqueles momentos que você acorda e que você não sente tanto amor, sentimento, né? Mas você fala, não, essa decisão é a decisão que vai te sustentar quando surgir uma pessoa mais interessante, entendeu? E vier falar com você, né? Insinuando coisas, você vai dizer, não, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, né? Eu tenho uma decisão aqui que eu tomei. De novo, né? A minha resposta passa pela minha ideia, né? Meu conceito de que você não entra num relacionamento só para ter um relacionamento. Você entra num relacionamento para você construir, né, uma vida junto. Eu acho que sim, se você vai entrar num relacionamento para... eu vou namorar, mas não tenho muita certeza se é com esse que eu quero casar. Bom, então não entra. Para que você vai namorar uma pessoa que você não sabe se você vai casar com ele? Você tem que entrar num relacionamento que você vai dizer, não, essa daí... Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu comecei a namorar com ela assim, eu cheguei para ela e falei assim para ela, nós éramos muitos amigos, né, como eu falei, eu cheguei para ela e falei assim, eu preciso falar uma coisa para você. Ela falou, o que é? Eu falei, você vai ser minha esposa. Ela falou, o quê? Eu falei assim, você vai ser minha esposa. Eu te pedi em casamento para Deus e ele me concedeu a sua mão. Na época, ela namorava, ela tinha um relacionamento, né? Não sei quão sério era, mas ela tinha um relacionamento com um cara em São Paulo. Eu morava em Ribeirão Preto, né? E eu falei para ela, falando, não, mas eu gosto de fulano. Eu falei, não, você gosta, mas você não vai ficar com ele, vai acabar. Você vai casar comigo. Eu pedi você em casamento para Deus e você vai ser minha esposa. Quer dizer, eu não comecei a namorar para depois saber se eu ia casar com ela, não. Eu comecei a namorá-la dizendo, ela é a minha esposa. Essa é a mulher que eu quero ter do lado da minha vida, entendeu? Então, acho que... Aí, um recado agora para a Omaiada aí, tá bom? Aí, Omaiada, cara, tá faltando pegada nesse negócio aí, entendeu? Tá faltando firmeza, coragem, entendeu? De chegar na mulher e falar, menina, eu garanto, eu vou te garantir. Você não vai se arrepender de estar casada comigo. Beleza? Tem que ter coragem, Omaiada. Tem uns homens hoje aí muito, muito moedrosos, hein? Beleza, acho que é mais ou menos isso. Aí, Ricardo, ó, a Larissa e a Almeida, eu vi daqui, elas estavam assim, ó. Cheio de borboletinha assim, voando assim, meu Deus, é isso, falta homem nessa bagaça aí, galera, cadê vocês? É isso aí, também concordo também, viu, Ricardo? O nome do Ricardo, o sobrenome do Ricardo não é Costa não, viu, galera? É ousadia, é isso aí, ousadia e alegria. Galera, eu não vou continuar não, velho. Se você não parar agora esse vídeo agora, ir lá, dar um like, ativar as notificações, deixar um comentário super, mega, ultra pau e sensacional. Cara,
Por favor, né, velho? A gente faz esse programa aqui com o maior carinho, com o maior respeito, trazendo pessoas assim, ó, de alto gabarito, mano. Diretora, dá pausa aí. Só vai começar o programa depois que você... Editora, dá pausa aí. Só vai começar o programa depois que você for lá dar um like. Tem que dar o like. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Vamos continuar então.